Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula do sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre segmentos de retas e retas. Esse assunto vai nos fazer entender o que são retas, o que são segmentos e como as retas elas são classificadas de acordo com a posição que elas se encontram no plano. Bom, começando aí a nossa aula, o que nós sabemos que é uma reta? Então, pessoal, quando a gente fala em reta, a gente está falando em um segmento que não tem nem começo, nem fim. A reta, ela é um segmento ilimitado em ambas extremidades suas. Então, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, essa reta ela não tem limite. Ela é ilimitada. Ela é infinita. Não tem nem começo, nem fim. Quando a gente vai fazer a indicação de uma reta, identificar ela em um plano, nós utilizamos sempre letras minúsculas. Então, observe as retas aqui representadas. Então, tem aqui a reta R, S e a reta T, certo? Quando nós temos uma reta e a gente percebe que essa reta começa em um ponto e termina em um ponto, nós chamamos ela de segmento de reta. Então, o que é que vai ser aí o segmento de reta? É um pedaço da reta, porque a reta em si ela é ilimitada. Mas quando a gente pega de um ponto até outro ponto, ela deixa de ser ilimitada, então nós deixamos de ter uma reta e passamos a ter um segmento de reta. É como se fosse um pedaço da reta. Esses pontos, eles são os extremos. E é um segmento de reta que é possível que a gente consiga medir. Então, quando a gente fala em medida no tamanho de uma reta, nós não estamos falando do tamanho de uma reta, mas sim do segmento de uma reta. Pois a reta em si, ela é limitada, ela é infinita, então não tem como a gente medir. Já o segmento, sim, porque ele está determinado, vai de tal ponto até tal ponto. Então, assim, eu consigo ter a medida desse segmento, ok? Bom, para indicar um segmento de reta, em vez de uma letra minúscula, nós utilizamos uma representação utilizando os extremos. Então, no caso aqui, esse segmento de reta, a gente pode escrever ele assim, como CD ou como DC. Então, é um segmento de reta que vai do ponto C a D ou do D ao C. Essa ordem dos pontos não interfere no nosso segmento de reta, ok? Bom, e aí tanto retas como em segmentos, dependendo da posição que eles ocupam no nosso plano, eles podem ser classificados em paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então, nós falamos que duas retas, elas são paralelas quando elas estão no mesmo plano e a gente vai perceber que elas não têm nenhum ponto em comum. O que é não possuir nenhum ponto em comum? É o mesmo de dizer que elas nunca se cruzam. Então, por mais que a gente prolongue essa reta, por mais que a gente estique essa reta ao infinito, em momento nenhum essas retas se tocam, né? Elas não possuem nenhum ponto comum. Existem algumas definições que dizem que uma sempre tem a mesma distância da outra em qualquer momento. Então, essa distância de uma para outra permanece durante todo o comprimento delas. Então, retas paralelas são retas que nunca se tocam. Elas não têm nenhum ponto em comum, certo? Como a gente pode ver aqui nessa representação, a reta R paralela à reta S. Retas concorrentes. Então, nós chamamos de retas concorrentes
retas que são de um mesmo plano e que possuem um ponto em comum. O que isso significa? Que elas se cruzam. Então, se a gente tem duas retas e a gente percebe que uma em determinado momento toca sobre a outra, atravessa a outra, né? Se cruzam. Então, a gente chama esses dois tipos de retas concorrentes. A gente diz que uma reta é concorrente à outra, pois elas se tocam em um único ponto. Então, as paralelas não se tocam em momento nenhum e as concorrentes se tocam em um único ponto. E aí, nós temos as retas perpendiculares. Então, antes de mais nada, nós temos que saber que as retas perpendiculares também são concorrentes. Por quê? Retas perpendiculares, elas se cruzam. E a gente acabou de ver que retas que se cruzam são concorrentes. Então, quando eu digo que eu tenho uma reta perpendicular, ela automaticamente também é concorrente. O inverso disso não é verdadeiro e eu vou explicar por quê. Para ser uma reta perpendicular, quando as retas se cruzam, elas formam ângulos retos. Então, a gente já deu uma estudadazinha aí sobre ângulos. E ângulos retos são aqueles ângulos que têm 90 graus. Então, quando elas se cruzam, elas formam ângulos de 90 graus, tá? Então, veja só. Se eu tenho uma reta perpendiculares, o que isso significa? Que elas se cruzam e formam um ângulo de 90. Então, além de perpendiculares, por se cruzarem, elas também são concorrentes. O oposto disso não é verdadeiro, por quê? Eu posso ter retas concorrentes, ou seja, retas que se cruzam, mas como a gente tem aqui nesse exemplo, ó, elas não formam ângulos retos, então elas não são perpendiculares, certo? Então, para que a gente possa entender, toda reta perpendicular, ela automaticamente é concorrente, mas o oposto disso não é verdadeiro. Certo, pessoal? Encerramos por aqui e até a próxima.